Agora, nós estamos na segunda parte da explicação da unidade 2, que fala sobre a biotecnologia, na página 324, ok? Nós, na parte anterior, parte 1, nós aprendemos sobre como funcionam, os processos de duplicação, transcrição e tradução do material genético, que permite, o desenvolvimento de técnicas para possibilitar manipular essas informações. E o conjunto, dessas técnicas é chamado de quê? De tecnologia do DNA recombinante ou engenharia genética. E qual que é o objetivo? Isolar, recortar e colar uma região específica do DNA de um organismo, em outro. Proporciona a análise, a manipulação, a recombinação da sequência do DNA para diversos fins, ok? E o que é essa enzima de restrição, Ela é responsável por fragmentar o DNA, como se fossem tesouras moleculares, E essas técnicas, dessas enzimas, dessas restrições, são pioneiras, porque consiste no isolamento do fragmento do DNA e vai inserir em outro organismo. Atualmente, essa técnica, ela é diferente, é colocada em diferentes enzimas de restrição, isoladas, de bactérias, são utilizadas e atuam em locais específicos do DNA. E aqui embaixo nós temos sequenciamento do DNA. O que é isso, Nós aprendemos que matéria genética é formada pela união de nucleotídeos que se diferenciam de 4 bases nitrogenadas, ok? A adenina, timina, citosina e a guanina. E todos nós temos as mesmas bases do nosso DNA. Eles se repetem em inúmeras combinações, E saber as sequências dessas bases em cada organismo é o mesmo que sequenciar o seu genoma, que é o conjunto, Lembra? Então, muitos desses genomas, como os de vírus, bactérias, fungos, animais e de plantas, eles já foram sequenciados, já foram estudados por meio de diferentes técnicas da biotecnologia, Que todos os dias são publicados diversos artigos, diversos estudos que vão desvendando o código genético de novas espécies, ok? Bio, é o estudo da vida, através da tecnologia, lembrando, ok? Aqui nós temos a imagem, do sequenciamento das bases nitrogenadas do DNA, ok? Vendo adenina, timina, guanina, citosina. As enzimas de restrição na imagem de cima são muito, utilizadas na engenharia genética, ok? E aqui embaixo, no final da página 324, fala sobre o projeto do genoma humano. Foi, assim, um ápice, do estudo da biologia, porque lá na década de 90, o projeto do genoma humano, ele foi iniciado, para definir a sequência dessas bases de cada gene humano, localizou os genes nos cromossomos, ok? E o sequenciamento de 3,1 bilhões de bases nitrogenadas, Que não era uma tarefa tão fácil. E contou, com o envolvimento de muitos cientistas, muitos biólogos, muitos pesquisadores, em diversos laboratórios. No Brasil, nós também tivemos cientistas que participaram desse projeto do genoma humano. Aqui na página 325, fala sobre, em junho do ano de 2000, foi anunciado em rede mundial o primeiro rascunho desse sequenciamento, que publicado, no ano seguinte por 2 revistas internacionais, e a conclusão final, desse projeto ocorreu em abril de 2003. Foi muito importante, na área da biologia. Aqui tem as imagens, da publicação dos primeiros resultados do sequenciamento do genoma humano, ok? E o que se esperava, após esse sequenciamento, Que nós teríamos benefícios imediatos, como cura de doenças. Porém, foi apenas o primeiro passo para desvendar o código genético.
E naquele momento foi desvendado somente a sequência das muitas letras que compõem, né, todo o genoma, ok? Então, existem inúmeras pesquisas que são realizadas até hoje para entender os genes específicos, ok? A clonagem da ovelha Dolly foi um assunto muito comentado na época, né, na década de 90, porque clonaram, né, um ser vivo, uma cópia idêntica do próprio indivíduo. E essa clonagem aconteceu de uma forma natural, em organismos unicelulares, como é o caso das bactérias, né? Que eles se reproduzem assexuadamente, né? Eles, por bipartição, que é um processo, né? Que uma célula origina que duas células filhas idênticas. E lá em 1996 nasceu a Dolly, né, a primeira ovelha clonada de uma célula já adulta, tá? Antes dela, já clonaram outros animais, tá? Por meio de células embrionárias. A diferença, né, da clonagem da Dolly é que as células eram diferenciadas, né? Ou seja, né, eram especializadas e não sofriam mais a divisão celular. E, ao contrário das embrionárias, que são pouco diferenciadas, porque elas conseguem formar qualquer tipo de tecido nesse organismo, ok? Então, foi aí que os cientistas desenvolveram a técnica da transferência nuclear, na qual a remoção do núcleo de um óvulo, né, e substituindo por um núcleo de outra célula somática. E com esse primeiro clone, né, os pesquisadores uniram uma célula da glândula mamária de uma ovelha de cara branca e um óvulo de uma ovelha de cara preta, que foi retirado do núcleo. E essa célula resultante foi implantado no útero de outra ovelha de cara preta, que gestou a Dolly, né? Que não é o Guaraná, tá? É a ovelha de cara branca, o clone daquela que forneceu a célula de glândula mamária. E como esse é o processo na qual o clone vem de organismos que já, né, existe, ele também é chamado de clonagem reprodutiva, ok? Tá aqui no final da página 325. Aqui na página 326 tem a ilustração, né, da Dolly, a clonagem, né, da ovelha, ok? E aqui no meio da página fala sobre clonagem reprodutiva e a clonagem terapêutica. Qual que é a diferença delas, tá? A clonagem reprodutiva, como vimos, né, no caso da ovelha Dolly, ela produz uma cópia de um organismo por meio de técnicas da transferência nuclear. Já a clonagem terapêutica, a princípio, né, ela é bem parecido com a clonagem reprodutiva, porém, o que difere, né, é que o embrião formado não é implantado, mas estimulado para produzir a produção de células-tronco, tá? Pouco diferenciadas, para o quê? Formar tecidos ou órgãos para transplantes, ok? Aqui, no finalzinho, fala sobre as células-tronco. Que são as células-troncos, né? Tronco. São células pouco diferenciadas, tá? Elas têm a capacidade de se transformar em células específicas, que são chamadas as células-tronco. Aqui, ó. Essas células, elas são comuns, tá? No início do desenvolvimento dos embriões, através do cordão umbilical, em alguns tecidos adultos, né? Como a medula óssea ou no fígado. E essas células-tronco embrionárias, elas podem ser classificadas em células-tronco totipotentes, totos, que significa todo, e potens, que significa poderoso, e células-tronco pluripotentes, pluris são muitas, ok? E as primeiras, né, elas podem originar todos os tipos de células, ok? Tecidos, até mesmo placenta, anexos embrionários, até, né, o que possibilita, que forma o quê? Um indivíduo. Aqui, né, na página 327, continua a explicação, né, que as células-tronco pluripotentes, elas originam apenas diferentes células e tecidos do nosso corpo. Temos ainda as células-tronco multipotentes, né, que geram apenas células dos tecidos que são provenientes, né, que podemos encontrar essas células na medula óssea e no sangue do cordão umbilical, ok? E muitas pesquisas vêm sendo realizadas com essas células-tronco embrionárias ou de adultos em busca de diferenciação celular. Para quê? Para usar no conhecimento da medicina, ok?
Aí aqui, ó, como nós vimos, né, no tópico sobre clonagem terapêutica, essas células elas são usadas para o reparo de órgãos danificados ou doentes, ou como fontes de células saudáveis para o sistema imune, né, quando ele está funcionando muito bem. Para o quê? Em razão de doenças autoimunes ou como consequência de tratamento contra o câncer. Aqui, nessa ilustração, nós temos a diferenciação dos tipos de células tronco, ok? Agora, no final da página 327, fala sobre os organismos transgênicos, é o que nós vimos, né, no início lá. Para que serve a biotecnologia, né? Também serve para o quê? Para falar sobre os organismos transgênicos, né? Também denominados OGMs, que são organismos geneticamente modificados através da biotecnologia. E esses transgênicos, eles são espécies que recebem genes de outras espécies para obtenção de indivíduos melhorados. É isso, tá? Eles apresentam características de interesses para o ser humano. Atualmente, tá? Existem muitas pesquisas para a produção de transgênicos, tanto em animais como vegetais. Os primeiros organismos transgênicos, tá? Que foram produzidos, foi no objetivo de auxiliar o ser humano. Foram as bactérias produtoras de insulina. É um hormônio importante, tá? Para pessoas com diabetes. E por fim, aqui na página 329, fala sobre os animais, né, transgênicos. E aqui em cima nós temos as bactérias modificadas capazes de produzir a insulina humana, ok? Tem a ilustração, a insulina transgênica. Os animais transgênicos, né? Quais são? São as cabras que produzem leite com fatores para coagulação sanguínea, vacas que produzem leites com proteínas do leite humano, para o quê? Responsáveis para atuar contra infecções e combate à anemia em recém-nascidos. São alguns tipos de animais modificados geneticamente. E nesses casos, né, os genes humanos eles foram incorporados aos dos animais, ok? E em outras pesquisas, né, com o objetivo de estudar algumas doenças genéticas humanas, cópias do gene do hormônio do crescimento humano foram introduzidos em zigotos de camundongos. O que é zigoto, professora? É quando ocorre a união do espermatozoide com o ovócito, antes da divisão celular, ok? E esses camundongos, eles passando, né, a integrar o seu genoma, foram implantados em fêmeas, e esses zigotos deram origem a camundongos que, quando adultos, atingiram o tamanho de 2 a 3 vezes maiores que o tamanho normal do camundongo, ok? E aqui no finalzinho da página fala sobre plantas transgênicas. Aqui tem o símbolo, né, adicionado nos rótulos de produtos que nós consumimos nos supermercados, né, porque eles têm que indicar que contém elementos transgênicos. Mas o que é isso, afinal, né? Tem a produção de plantas transgênicas, tem como objetivo, né, obter vegetais melhorados. É isso, tá? Mais produtivos e resistentes a condições do ambiente, como pragas, que podem acabar com uma produção, né? E essas plantas que têm interesse agronômico, essa tecnologia está bem mais desenvolvida atualmente, tá? E essas plantas, elas são chamadas de transformadas. E assim, atualmente tem muita discussão entre os cientistas e a população em geral sobre se eles podem ou não apresentar riscos à nossa saúde. E a longo prazo não podemos, né, nós, os cientistas, dizer se o risco realmente existe, tá? E a principal medida para os países vem tomando, né, para alertar a população e a identificação desse produto, ok? No rótulo das embalagens, lá nas embalagens. Okay? Acho que vocês já conhecem alertar, né? Que esse produto, ele é transgênico, ok? Eu não vejo problema, uma opinião minha, ok? Por quê? Porque eles não só vão extrair o melhor de uma planta para melhorar a outra, ok? Na minha opinião, como bióloga cientista, tá? Não tem problema, se tiver tudo de acordo, não tem problema, ok? Porém, ainda é uma pesquisa de longo prazo. E todas essas técnicas, né, que a professora acabou de falar, da biotecnologia, de plantas, animais, né, enfim, são resultados, né, que passam por questões bioéticas. O que é isso? É quando se discute o que é certo e o que é errado, né, o que pode ser feito, o que
o que pode e o que não pode ser feito na área da biologia, tá? Principalmente na área da genética. Então, a pesquisa científica é muito importante, tá? Para encontrar soluções para a humanidade, porém, é preciso seguir algumas regras e respeitar, né? Principalmente as questões sociais, os valores e principalmente os direitos humanos, que é muito importante. E essa parte da biotecnologia é muito importante também no que nós estamos vivendo atualmente, nessa época da pandemia, do coronavírus, a biotecnologia, o estudo do sequenciamento do DNA para a cura de doenças, o que pode acontecer no organismo do ser humano. Então, essa é a importância de estudar a biologia, a estrutura do DNA, o genoma, ok? Até mais, pessoal. Podem realizar os exercícios.